quarta, 9 de outubro. A cura do cego, parte 2. Ouça João 9, 17 a 34. De novo perguntaram ao cego: "O que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos?" Ele respondeu: "É um profeta." Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. E lhes perguntaram: "É este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo?" Então os pais responderam: "Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo." Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: "Ele já tem idade e poderá falar por si mesmo." Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: "Diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador." Ele respondeu: "Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo." Perguntaram-lhe outra vez: "O que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos?" Ele respondeu: "Já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele?" Então o insultaram e lhe disseram: "Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é." O homem respondeu: "É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada." Mas eles disseram: "Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar?" E o expulsaram. Pergunta 4. Que perguntas os líderes fizeram e como o cego lhes respondeu? Essa longa sessão de João 9 é a única parte do Evangelho em que Jesus não desempenha o papel principal, embora seja o assunto da discussão. Assim como a questão do pecado deu início à história, os fariseus pensavam que Jesus fosse um pecador por ter curado no sábado e difamaram o homem curado como alguém que tinha nascido cheio de pecado. Nessa história ocorre uma inversão bastante curiosa. O cego passa a ver cada vez mais, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, à medida que cresce no seu apreço por Jesus e na confiança nele. Os fariseus, por outro lado, tornam-se cada vez mais cegos em seu entendimento, primeiro ficando divididos a respeito de Jesus e depois sem saber de onde ele veio. Entretanto, o relato do milagre dá a João a oportunidade de dizer quem é Jesus. O tema dos sinais em João 9 se cruza com vários outros temas do Evangelho. João reafirma que Jesus é a luz do mundo. A história também trata da origem misteriosa de Jesus. Quem é ele? De onde vem? Qual é a sua missão? A figura de Moisés, mencionada em relatos de milagres anteriores, também aparece nesse capítulo. Por último, há o tema da resposta da multidão. Algumas pessoas amam as trevas mais do que a luz, enquanto outras respondem com fé. A cegueira espiritual dos líderes religiosos é assustadora. Um mendigo, antes cego, declarou: "Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada." No entanto, os guias espirituais da nação, que deveriam ter sido os primeiros a reconhecer Jesus e aceitá-lo como Messias, diante de todas as evidências, não conseguiam enxergar essa realidade. Ou, em vez disso,
realmente não queriam ver. Que advertência sobre como nosso coração pode nos enganar. Ouça 1 Coríntios 1, 26 a 29. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Como o que Paulo escreveu nesse texto se ajusta ao que aconteceu em João 9 e como o mesmo princípio se aplica até hoje?